Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós começamos a nossa nova leitura no livro de Neemias, no capítulo 4, do versículo 9. Antes, gente, no vídeo anterior, nós falamos sobre confusão, lembram-se? O inimigo tentou colocar confusão no meio do povo, já que eles não conseguiram parar a obra com deboche. Então, eles tentaram fazer confusão, e eu disse para vocês vários tipos de confusão que o inimigo tenta lançar enquanto nós estamos em algum projeto, para que a gente venha parar. Então nós vamos ler Neemias 4, do 9 ao 13. Mas nós orávamos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles, de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos ver e nem sabíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E às vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupo de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Irmãos, aqui nós vemos que o inimigo, ele tentava o tempo todo usar pessoas para paralisar aquela obra. Neemias, sabiamente, colocou pessoas armadas. Nós vamos ver que tinham pessoas vigiando e tinham pessoas armadas. Quando nós vamos fazer a reconstrução da nossa vida, quando nós estamos no início, enfim, desenvolvendo algum projeto, nós temos que estar constantemente vigilantes. Cristo já nos disse: vocês estão como ovelhas no meio de lobos. O inimigo vai tentar fazer de tudo para destruir, por exemplo, a nossa família, o nosso ministério, a nossa própria vida, tudo que diz respeito a nós, porque nós levamos o nome de Cristo. Então, até aquelas coisas que você acha que não tem nada a ver, só porque você está ali, só porque Cristo vive em você, tem tudo a ver. Entende? Essas pessoas que querem separar muito o espiritual do natural, não dá muito certo às vezes. Porque o espiritual, ele se mexe, ele se envolve com o mundo natural. E a gente pode ver isso de várias formas simples. Vejam um vídeo anterior que eu conversei com vocês. O sono, a preguiça, são coisas que parecem às vezes que são naturais e na verdade não são, vieram do mundo espiritual, até pensamentos vêm do mundo espiritual. E nós precisamos ficar vigilantes, igual o exemplo aqui de Neemias. Vigilantes, vai começar a construir, está no meio de um projeto, está reconstruindo a sua vida, alguma área da sua vida, fique vigilante. Seja prudente como a serpente, Cristo disse isso, simples como uma pomba. Ou seja, não seja aquele que precisa de ficar ostentando isso e aquilo outro, mas seja prudente como a serpente. Cristo, vou pegar o exemplo de Cristo aqui. Cristo, enquanto estava aqui, você observa, eu já falei isso para vocês em algum vídeo aqui. Cristo, ele era muito observador, muito. Isso é um exemplo para nós, gente. Ele vigiava o tempo todo, não só em oração, mas ele vigiava o tempo todo. Você observa que enquanto ele estava ensinando, várias vezes, alguém estava falando mal dele, alguém estava murmurando em algum lugar e olhando para a cara dele, e ele está ensinando, e alguém ali está falando, está murmurando. Ele se volta para aquele que está murmurando, porque ele está vigiando o que está ao redor dele, e fala: vem cá, por que vocês estão falando isso e aquilo? E começa a debater com eles. Não sei se vocês já leram alguma passagem assim, mas está recheado disso nas escrituras. Eles começaram a crer em Cristo, mas fala assim: Cristo não confiava neles, porque sabia o que era ser um ser humano e conhecia a natureza humana.
e várias outras passagens que vai dizer, que vai relatar pra gente que Cristo observava as pessoas que estavam à volta dele. Ele observava os movimentos, ele observava tudo, gente. Ele não ficava levianamente ensinando. Ele ensinava, fazia o que ele tinha que fazer, ele tinha foco na missão dele, mas ele observava o comportamento das pessoas, ele observava tudo à volta dele. A ponto dele falar para um discípulo dele, que ele sabia que amava ele, chamar o próprio discípulo de diabo. Por quê? Porque ele estava sendo usado, infelizmente, pelo inimigo, mesmo querendo o bem de Cristo, para que Cristo desistisse da missão dele. Não sei se vocês se lembram disso que eu estou falando. Ele fala, não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso, não. E Cristo vai lá e repreende ele, porque Cristo está atento a tudo ao redor. E assim nós temos que ser também. Temos que estar vigilantes, igual Neemias colocou essas pessoas aqui para vigiar. Temos que estar armados. O que é estar armado? Cristo andava armado. Sim, Cristo andava armado. Você vê que quando o inimigo ele vai ser tentado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e o diabo tentou ele. Não foi o Espírito Santo, foi o próprio inimigo. E o inimigo começa a usar a palavra. Ele usa a palavra e o inimigo então começa a usar a palavra. E ele, armado da palavra, do poder e da autoridade do próprio Criador, ele vai lá e afronta o inimigo e coloca o inimigo para correr. Nós devemos estar armados da palavra. A palavra vai nos dar direção, vai nos ajudar, né? Quando nós usamos a palavra, ela nos ajuda a sair de problemas. E nós vemos aqui que Neemias falou o quê? Os nossos inimigos, eles achavam que quando eles chegassem em cima da gente, esse vídeo vai acabar ficando grande, porque tem outros exemplos para dar para vocês. Quando eles chegassem em cima da gente é que a gente fosse descobrir que eles estavam perto. Eles achavam que ia ser assim, mas tinha gente avisando pra gente das táticas deles. O que acontece? O Criador, por intermédio da palavra, ele nos avisa, ele fala com a gente. Por isso nós também temos que estar armados com a palavra. E mais, ele colocou pessoas armadas, sabe aonde? Nos pontos mais vulneráveis. Quais são os seus pontos mais vulneráveis? Porque no meio de um projeto da reconstrução da nossa vida, o inimigo tenta atacar direto no nosso ponto de fraqueza. É aquele da carne. É a sua língua? Você fala demais? Então, aí que ele vai tentar atacar. É pecado sexual, alguma coisa do tipo? Ele vai tentar atacar. Por mais que o que você esteja fazendo não tenha nada a ver com aquilo. Mas ele tenta atacar porque ele quer porta para entrar. Entende? E se ele tiver porta para entrar, ele pode... o instrumento dele que está do lado de fora tem mais força ainda para atacar. Porque ele já entrou, ele vai por dentro e abre a porta principal, aí pronto, acaba com tudo. Então nós temos sempre que estar vigilantes. E o uso da palavra, que é a espada, que também vai nos proteger. E a fé também, que é o escudo. E vamos falar. Vejam lá a armadura do Espírito em Efésios, que vai te ajudar muito para se proteger de todo o mal, tá bom? Então fiquem em Cristo. Vamos terminar, que senão vai virar, né? O vídeo vai ficar muito grande. Aqui hoje a gente termina a leitura no livro de Neemias. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!